O título diz assim: A armadura de Deus. Leiamos a palavra do Senhor que nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E você diz amém? Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Aleluia. Primeiramente, eu quero ser grato a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de mais um dia acordarmos e mais um dia adentrarmos pelas portas do Senhor, pelas portas da casa do Senhor. Quero ser grato à pastora Miriam, que a minha retaguarda está. Nós tivemos a honra de nos conhecer ali em Duque de Caxias, uma igreja que eu estive ministrando em Saracuruna, e aprove ao Senhor nesta manhã nós estarmos aqui. Alguns irmãos, eu acredito que a maioria não nos conhece, mas a pastora sabe que comigo estaria minha esposa, mas por motivo de saúde ela não pôde estar. Nós passamos esse final de semana praticamente quase todos os dias, eu levando ela no hospital. Se alguém aqui tem sinusite, vai entender o que é crise de sinusite. Então ela está sentindo muitas dores e por esse motivo ela não pôde estar, mas comigo me acompanha aí o Pedrinho. Vocês já tiveram a honra de conhecer, e depois de pregar depois do Pedrinho fica até difícil, mas Deus é fiel. Todas as primeiras vezes que a gente ministra, eu sempre digo a forma que Deus nos usa. Nós vamos lendo os versículos e aplicando, talvez seja um pouco diferente, mas no andamento da mensagem os irmãos vão me entender. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Amém? Amém. Saindo de um resfriado, meu ouvido está um pouco fechado, mas eu acredito que vai dar para ouvir. Pode dar lugar aí, no fundo aí, fica à vontade. Vamos lá, verso de número 10 nos diz assim. Oh, glória a Deus. Verso de número 10 nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A carta aos Efésios é uma das 4 cartas que o apóstolo Paulo está escrevendo, só que são cartas especiais. Por que você diz isso, Eliel? Você sabe que em Atos capítulo 9, a gente vai enxugar aqui a introdução para não estourar o tempo. Em Atos capítulo 9, Paulo está indo para Damasco com um propósito. Ele quer prender os cristãos, quer matar os cristãos, se necessário fosse. A palavra de Deus vai dizer que no meio do caminho, um Espírito, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, vai se apresentar a ele e vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Olha que interessante que Jesus está dizendo. Capítulo 9 diz que Saulo estava saindo da cidade que ele estava, indo até Damasco para prender os crentes, perseguir os crentes. Só que Jesus se apresenta para ele no caminho e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Pregador, aonde você quer chegar? Nessa manhã, a primeira aplicação que eu faço na minha e na tua vida é que quem se levanta contra você, não se levanta apenas contra você, se levanta contra o teu Deus. E o teu Deus se movimenta e se levanta em defesa da tua igreja. Nesta manhã, Deus me trouxe aqui para te dizer: fique tranquilo, Deus vai guerrear as suas guerras. Deus vai entrar nesta peleja e vai colocar as coisas no seu devido lugar. Aleluia, Deus. O texto diz que Paulo agora vai para lá, mas todos nós conhecemos a história. E no capítulo de número 23, depois da primeira, pode tirar um pouquinho, pastor, o som aqui. Depois da primeira, depois da segunda, depois da terceira viagem missionária,
No capítulo 23 de Atos, o apóstolo Paulo está sendo preso. E depois que ele é preso, amada igreja, Paulo não vai mais ser solto. Paulo vai passar o resto da sua vida dentro de uma prisão. E por que eu estou dando toda essa volta para te falar sobre a carta de Efésios? Para a gente entender que Paulo estava preso, estava dentro da cadeia, mas está redigindo uma carta para uma igreja que estava a mais de 100 quilômetros dele. Pregador, não entendi a aplicação. Imagina essa cena: Paulo dentro da prisão, o Espírito Santo vai visitar e vai dizer: Paulo, escreve estas palavras e endereça a igreja de Éfeso. Olha que interessante, Paulo está preso, mas não para de produzir para o Senhor. Eu repito, Paulo está passando a maior prova da sua vida, mas ele está continuando produzindo. De repente você diz assim: pregador, eu estou passando luta, pregador, eu estou passando prova. Se você olhar para mim, você vai ver que eu também estou passando. São 7 anos sentado em uma cadeira de rodas, mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para te dizer que a prova que você está enfrentando não pode parar a sua produção para o reino. Olhando para o problema e está parado na caminhada, mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para te dizer: não olhe para o teu problema, olhe para o teu Deus. Oh, aleluia, Deus. E o texto vai dizer que agora Paulo vai fazer uma comparação semelhante a Jesus, que falava por parábolas, de uma forma que o povo pudesse entender o que estava sendo ministrado. Paulo vai fazer uma aplicação sobre um exército da época, que era o exército romano, para que o povo entendesse a aplicação. E o texto no verso 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu acho isso muito interessante, porque Paulo aqui está retificando o que Isaías disse no capítulo 40. Ele vai utilizar um texto do Antigo Testamento, e o próprio, não precisa abrir, o próprio profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 31, deixa registrado assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O que Paulo está dizendo, pregador? Paulo está deixando para nós que quando nós estamos em contato com o próprio Deus, a nossa força é reabastecida. Tem alguns ventiladores ligados aqui. Nosso amigo está no teclado, o microfone não é de fio, mas é simples a aplicação. Imagina você, se alguém for ali naquele ventilador e tirar o contato dele com a tomada, automaticamente ele vai desligar. Ele vai? Vamos lá, ele vai? Desligar. Então ele só está funcionando porque ele está em contato com a tomada. Porque a tomada produz a energia para que ele funcione. O que Paulo está dizendo para nós? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu, você e nós somos semelhantes a esse ventilador. Se o ventilador estiver desligado, ele não funciona para nada. Ele até está do lado de dentro, mas não tem função. E é por isso que é importante você entrar na casa do Senhor ligado. Não adianta estar aqui dentro desligado. Está olhando para quem está pregando, está olhando para quem está cantando, está olhando para o relógio, está preocupado com o decorrer do dia. E Deus está me usando para te dizer: esteja aqui dentro, mas esteja ligado, porque enquanto estamos em contato com Deus, a nossa força está sendo reabastecida. Aleluia. Meu Deus, Verso 11, vamos correr aqui. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso aqui me faz lembrar um texto de Atos capítulo 9. Você também conhece essa história. Após Saulo ali aceitar a Jesus, Ananias vai, cura ele da cegueira, ele é batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. E o texto vai dizer que agora vão cercar a cidade, vão fechar todas as portas, a saber, Atos capítulo 9, verso 23. E a intenção de quem estava dentro da cidade era matar a Saulo.
Olha a estratégia do inimigo. Vou fechar as portas. Imagina, se fechar as portas da igreja, não tem como ninguém sair. Você sabe que as cidades eram muradas. Fecharam todas as portas, colocaram guardas armados nas portas e disseram assim: da cidade Saulo não sai, e se Saulo sair, sai morto. Olha como é que parece com algumas das vezes que nós passamos algumas situações. De repente, se você veio do mundo, esse adágio eu sei que até lá de fora, mas é pertinente a aplicação. De repente alguém te coloca em uma sinuca de bico, você não tem mais uma saída, você não tem para onde sair. Foi o que aconteceu com Saulo. E a palavra de Deus vai dizer que alguém vai ter uma ideia e vai dizer assim: vamos colocar Saulo dentro de um cesto e vamos descê-lo pelo muro. Gente, colocando Saulo dentro de um cesto. Saulo está dentro do cesto sozinho. Me ajuda, Saulo está dentro do cesto? Sozinho. Só mais uma vez, Saulo está dentro do cesto? Sozinho. E tem guerras que é assim. Você olha e você diz: eu estou sozinho. Você manda mensagem para alguém orar, você liga para alguém, ninguém te atende, ninguém te responde. Parece que você está lutando a sua guerra sozinho. Só que eu, você e nós precisamos entender o que Saulo entendeu. Que Saulo estava apertado dentro do cesto. Ele estava sozinho. A última vez que eu peço para você repetir: ele estava sozinho. Só que o texto vai dizer que tem alguém segurando a corda, tem alguém dando sustentabilidade para que ele descesse pelo muro, tem alguém ajudando Paulo e dando a ele uma estratégia de livramento. Ele não entendi. Se você está se sentindo sozinho, faça igual a Saulo, olhe para cima, e ao olhar para cima você vai ver: tem alguém me sustentando, tem alguém me ajudando. Glória. Glória a Deus. Oh, Revestidos, aleluia. verso 11, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12: porque não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O verso 12 é muito interessante. Eu já vou chegar na armadura, mas eu preciso passar por esses versículos aqui. O verso 12 é muito interessante, porque agora ele faz uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Olhe para cá. A nossa guerra não é contra o irmão. A nossa guerra não é contra o homem. A nossa guerra não é contra o ser humano. A gente precisa ter maturidade espiritual para entender. As irmãs vieram aqui louvar, e a irmã disse assim: nós três somos de uma igreja, a nossa irmã é de outra igreja, mas independente da bandeira da igreja, nós fazemos parte do mesmo reino, nós servimos ao mesmo Cristo. Não existe diferença entre batista, metodista, assembleia, as igrejas. Por quê? Porque a bandeira está aqui na terra. Quando a trombeta tocar, Jesus não vai vir buscar só o batista, Jesus não vai vir buscar só o assembleiano, ele vai vir buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. A nossa luta não é contra o carne ou contra sangue, a nossa guerra não é contra o irmão de outra igreja ou de outra denominação. Alguém olha para Jesus e Jesus está expulsando demônio, e alguém vai dizer assim: Jesus está expulsando demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí Jesus vai virar e vai responder: não tem como eu expulsar Satanás utilizando Satanás, porque reino dividido não subsiste. Enquanto nós estamos pregando aqui, o reino está funcionando, porque você está vendo a movimentação. É alguém que está carregando cadeira para depois da consagração o trabalho continuar. O que é isso, pregador? É o reino funcionando. Eu estou pregando, você está dando glória. Você está dando glória e o irmão está tocando. O irmão está tocando e a irmã está gravando. E o reino de Deus está sendo proclamado. Verso de número 12, vamos evoluir. Porque temos que lutar contra
contra principados. Não precisa repetir, só conta comigo, só pega aí. Principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Olhe para cá, por gentileza. O diabo só criou uma coisa. Repito, o diabo só criou uma coisa. Biblicamente, João capítulo 8, verso 44. Porque ele é o pai da mentira. O que o diabo criou, pregador? O pecado. Ele originalizou o pecado. E todas as demais coisas que ele fez e faz é imitando a Deus. Eu disse a você: principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais. Quantas classes? 4. Vamos lá, quantas classes? 4. Olha como o diabo é imitador de Deus. Por quê? Porque no céu tem anjo, arcanjo, querubim e serafim. Para cada classe que tem no céu, o diabo criou uma classe para lutar contra esta classe no céu. No céu tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o inferno? O diabo, o anticristo e a besta. Tudo que o inimigo faz é tentando imitar a Deus. Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 24 e 28 vai dizer que o pecado dele foi: serei semelhante a Deus, assentarei no meu trono semelhante ao trono de Deus. Tudo que o inimigo tenta fazer é ser igual a Deus. Pregador, e qual é a fúria que ele tem contra nós? Você vai entender. Quando Deus cria o homem no princípio, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Pregador, e por que o diabo foi expulso do céu? Porque ele queria ser semelhante a Deus. Então quando ele olha para você e ele vê que você é a imagem e semelhança de Deus, ele olha para você e vê em você o que ele queria ser. E é essa que é a fúria do inimigo. Porque quando ele olha para você, ele vê um ser semelhante a nós, pequeno, um homem de barro, alma vivente, não é anjo, não é arcanjo, não é querubim, não é serafim, e é semelhante a Deus. Só que a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. Então quando ele olha para você e vê, quando ele olha para nós e vê um ser pequeno sendo o que ele queria ser, esta é a maior raiva do teu inimigo. Aleluia. Aí a parte final do verso 12, para a gente chegar na armadura, diz assim: porque as lutas são em lugares celestiais. Me ajuda, lugares Celestiais. Olha que interessante. Certa vez alguém coloca um propósito no seu coração e a gente entra na armadura e fecha. Quem é essa pessoa, Eliel? Daniel coloca um propósito de 21 dias, pastora Miriam, no seu coração. E agora ele diz assim: eu vou orar. E ele ora durante 21 dias, e todos nós conhecemos a história, Daniel capítulo 10. E o texto bíblico vai dizer assim: que alguém vai se posicionar nas regiões celestiais, o príncipe da Pérsia. Deus está enviando Gabriel, e Gabriel é um anjo mensageiro. Deus manda uma resposta para Daniel orando. Imagina essa cena, eu estou conjecturando. Gabriel sai do céu com uma mensagem para entregar a Daniel. Só que quando chega no segundo céu, nós sabemos que existe o primeiro céu que a gente vê com os olhos normais, segundo céu e o terceiro céu, que é o trono de Deus. Gabriel está descendo com uma mensagem. O príncipe da Pérsia se posiciona. Gabriel não consegue passar. Por quê? Porque Gabriel é anjo que é mensageiro. Ele não é guerreiro, ele é mensageiro, está trazendo a mensagem. E a Bíblia vai dizer assim: que Deus vai enviar um arcanjo chamado Miguel. Miguel vai pegar a espada, vai desembainhar a espada, vai descer nas regiões celestiais, vai guerrear contra o príncipe da Pérsia, e Gabriel vai chegar até Daniel com a resposta. Pregador, não entendi nada. O diabo se posiciona em regiões celestiais, dizendo: nesta manhã a resposta da igreja não chega, a cura não chega, a vitória não chega. O que essa irmã e esse irmão foi buscar nessa consagração, Deus não vai entregar.
dele. Aí Deus faz o seguinte: Gabriel desceu, mas Gabriel não luta. Então Deus envia Miguel. Miguel abre o caminho e a vitória chega. Por quê? Porque ninguém pode impedir o agir do nosso Deus. Aleluia. E agora a gente entra na armadura para fechar. Versículo de número 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Eu vou ler tudo e faço as aplicações para a gente não estourar o tempo. E vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Eu preciso só de 5 minutos aqui da sua atenção para a gente fechar. Vamos fazer a aplicação de cima para baixo para que haja melhor interpretação. Verso 17 diz sobre o capacete da salvação. Me ajuda, capacete da Salvação. Isso é muito interessante. Olhe para cá e não perca isso aqui por nada. De tudo que eu te apliquei, se você guardar isso aqui, já é o essencial da mensagem. O capacete que Paulo aqui está dizendo é semelhante à armadura romana. O capacete, ele protegia a parte de cima da cabeça, ele protegia a nuca, ele protegia lado direito, lado esquerdo, frontal do rosto, e só deixava os olhos abertos. Quando o inimigo tentava atacar, toda essa parte do crânio estava protegida. Pregador, qual é a importância do capacete da salvação? Redobre sua atenção. Se de repente alguém, aqui eu não sei se tem, mas lá no lote 15 onde eu moro tem um. Se de repente alguém chegar assim e dizer assim, perto do seu ouvido: você sabia que fulano caiu? Se de repente chegar alguém assim que me disse: você não sabe o que fulano está falando de você? Só que quem tem o capacete da salvação, a sua orelha está protegida. E se a palavra não for sobre salvação e edificação, ele não ouve. E da mesma forma a parte da boca está protegida. Então ele não cita outras palavras que não sejam palavras de edificação. Mas pregador, se alguém chegar para fazer fofoca para você, automaticamente o capacete da salvação blinda o meu ouvido e eu não dou ouvido a quem está fazendo fofoca e intriga. O capacete da salvação protege os nossos ouvidos de não ouvir aquilo que não devemos, protege os nossos olhos de não ver aquilo que não devemos, protege a nossa boca de não falar aquilo que não podemos. Capacete da salvação. E por que o capacete da salvação é importante, pregador? Quando Jesus vai ascender aos céus, ele deixa alguns segredos para a igreja, e Cristo diz assim, que ele é o cabeça da igreja, e a igreja é todo o demais corpo. O Pedrinho vai fazer algo aqui que eu vou pedir, eu não vou nem olhar para ele. Pedrinho, fica em pé. Ele ficou em pé, igreja? Ficou. Pedrinho, senta. Ele sentou, igreja? Obrigado, Pedrinho. O que você quer aplicar, pregador? Eu pedi, o ouvido ouviu, o cérebro assimilou e cumpriu com a ordem. Agora olha para mim, o meu cérebro dando a ordem. Eliel, fica de pé. Eu estou de pé? Não. Por quê? Porque quando eu sofri um acidente, dentro da nossa coluna tem um nervo chamado medula. E esse nervo é que dá o comando, que ele é ligado no cérebro, e dá todo o comando para o corpo. Você vê que eu estou gesticulando a mão, porque a parte da coluna que foi atingida é no final, na L1 e na L2. Então os membros superiores não foram atingidos, mas a perna foi. Se qualquer um dos irmãos que estão aqui eu pedir para ficar de pé, vai ficar de pé. Só que eu não consigo ficar de pé. Por quê? Porque a perna ainda está no corpo, mas não obedece mais o comando do cabeça. Meu Deus, aleluia! Eu vou repetir. Espírito Santo. O cabeça da igreja é Cristo. Aí alguém está dizendo assim: mas eu já estou do lado de dentro. Mas não adianta apenas estar do lado de dentro se não obedece o comando do cabeça. Eita, meu Deus. Não adianta você estar aqui nessa manhã, da glória a Deus, da aleluia, mas você não obedece o cabeça. E quem é o cabeça? Cristo, o capacete da salvação. Por isso que ele tem esse nome, capacete da salvação, porque o comando do corpo está no cérebro,
salvação está no comando, no Cristo, no cabeça da igreja. Então eu preciso obedecer o comando. Lembra da igreja de Laodiceia? Você não é fria e você não é quente, então vomitar-te-ei. Se vai vomitar, quer dizer que está do lado de dentro do corpo. A igreja fazia parte do corpo, estava do lado de dentro do corpo, mas era uma igreja morna. E crente morno não serve para nada. Crente morno, Jesus que está dizendo: eu vou te vomitar. Então nesta manhã nós estamos aqui, ou sejamos frio, ou sejamos quente, mas para a glória de Deus. Levíticos 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você não vai ser frio e não vai ser gelado, vai ser quente através do fogo do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, aleluia. Vamos correr aqui para a gente fechar. Já falamos sobre o capacete da salvação. Segundo, couraça da justiça. A couraça é aquela arma que protege toda a parte frontal e a parte da retaguarda. Por que a couraça é da justiça? Não precisa abrir. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, o fez pecados por nós, para que também fosse feito justiça de Deus. O que é isso, pregador? É uma lei que Jesus Cristo cumpriu. É a lei da troca. Imagina, por exemplo, você. Eu vou fazer a aplicação em mim. Eu tenho um cartão de crédito, e esse cartão de crédito, só estou dando exemplo, tem um limite muito alto, vamos dizer, em 10 mil reais. E aí eu sou descontrolado, começo a comprar, e depois, mais cedo ou mais tarde, a fatura vai Chegar. Aleluia. E quando a fatura chega, não tem como eu pagar, porque eu não tenho esse dinheiro. E aí o que acontece, Elia? O seu nome suja, e a dívida só vai aumentando. E aí chega uma hora que eu digo assim: eu não tenho como pagar. Eu gastei, foi eu que errei, mas não tem como eu pagar. Pregador, tem isso na Bíblia? Tem. Lá no princípio, tanto Adão quanto Eva pecaram, e não tinha um homem sequer que pudesse pagar o preço do pecado. A fatura do cartão de crédito de Adão e Eva foi muito alta. Foi um pecado de desobediência, ao ponto deles serem expulsos do jardim. Todo mundo conhece a história. E aí um homem chamado Jesus de Nazaré disse assim: já que você não pode pagar, eu vou pagar pelo teu erro, eu vou pagar a tua conta, eu vou pagar pelo teu pecado. Só que Jesus é justiça e nós éramos pecado. Aí Jesus pega a justiça e entrega na nossa mão, e nós pegamos o pecado e entregamos na mão dele. E para pagar pela fatura, ele precisou ir para a cruz, ele precisou tomar 40 chibatadas, ele precisou caminhar na via crucife, ou indo em direção ao Calvário, ele precisou ter uma coroa de espinho, ele precisou tomar tapa no rosto, ele precisou tomar ser perfurado do lado direito, ele precisou ter sido chocado, ou melhor dizendo, ter sido zombado. Ele precisou sofrer para quê? Para que pudesse pagar pelo meu, pelo teu e pelo nosso pecado. O que Jesus fez? A lei da substituição. E é por isso que a couraça é chamada couraça da justiça, porque Jesus pegou o pecado e nos deu a justiça. Correndo, já até estourei ali o meu tempo, mas vamos fechar aqui. O cinto, e vestido ao cinto, revestido, me perdoe, o cinto com o lombo com a verdade. O que o apóstolo está dizendo aqui? O cinto, nesse contexto da armadura, as pessoas utilizavam o cinto por cima, prendendo toda a armadura. Ou seja, vamos dizer que isso aqui é um cinto. E o cinto é da verdade. O cinto é da? Vamos lá? O cinto é da? Verdade. A parte superior de tudo, verdade. Quem olha para um crente, vê verdade. Quem ouve um crente, o crente fala verdade. Porque o cinto é a parte superior.
E alguém olha para o nosso irmão que deu testemunho aqui e diz assim: há 5 anos atrás eu já te conhecia, você bebia, você vivia nos bares, você fazia isso, você fazia aquilo, mas agora você está diferente, agora você é uma outra pessoa, agora eu vejo um brilho diferente na sua vida. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Se eu bebia, eu não bebo mais, se eu me prostituía, não me prostituo mais, se batia na minha esposa, eu não bato mais, se eu roubava, eu não roubo mais. Por quê? Porque Cristo habita em mim, e se Cristo habita em mim, eu sou uma nova criatura. Quem olha para mim, para você e para nós diz: ali vai uma pessoa diferente. Lembra de 1 Reis, quando aquele homem estava passando na cidade, a mulher não viu ele dentro da igreja, a mulher viu ele do lado de fora e disse: ali vai um santo homem de Deus. Por quê? Porque quem olha para você vê que você é diferente. Eu não sei se todos que estamos aqui somos evangélicos, mas a maior parte aqui é crente ou cristão. Você convida muitos amigos que você tem do mundo. Eu finalizo agora, pastor. Você convida muitos amigos que tem do mundo para vir aqui e ele não vem. Você chama, faz culto de ação de graça e ele não quer vir. Então ele não ouve a pregação que está sendo pregada aqui. Pregador, qual é a pregação que ele ouve? A sua vida, o seu testemunho. Quando Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2: vós sois carta viva. O que é carta viva? É uma Bíblia ambulante, aonde as pastoras, irmãs que aqui na mesa estão andando, é a Bíblia andando, é uma Bíblia viva, é alguém olhando e vendo as suas atitudes, é alguém olhando e vendo as suas ações, é alguém olhando e sabendo quem você é verdadeiramente. Isso vários pastores dizem, e você sabe que é verdade. Quem nos conhece na maioria das vezes é quem convive com a gente ou os nossos vizinhos. Por quê? Porque eles ouvem o nosso dia a dia, eles ouvem o nosso cotidiano. Chegar aqui essa manhã, dar glória a Deus, aleluia, marchar, rodar, todos nós, ou a maioria faz, porque ser crente aqui é muito fácil. O difícil é dentro da tua casa, é lá na tua rua, é lá no teu emprego, é lá na escola, que todo mundo não é crente, ou a maioria não é crente, e você é adolescente, é jovem, mas precisa dar exemplo. É quando você entra em uma roda de amigos e eles estão falando um montão de bobeira, mas quando você chega, o assunto precisa mudar. Aleluia! Pregador, por que o assunto muda? Faz um exemplo. Meia-noite, eu fecho agora orando porque já bateu o tempo. Meia-noite, entra dentro de qualquer quarto ou qualquer cômodo dentro da tua casa, deixa tudo apagado, acende uma luz, meia-noite, tudo escuro, acende uma luz, vai ficar tudo claro. Eu tenho costume de orar de madrugada, e tenho um quarto do lado lá na minha casa, que é o quarto de oração, e eu levanto da minha cama, sento na cadeira e vou para outro quarto. Quando eu chego 3 horas da manhã, o quarto está todo escuro, mas quando eu acendo uma luz, aquilo que estava em trevas passa a estar em luz. Pregador, qual é a aplicação? Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Não é 10, não. Uma luz. Quando acende uma luz, uma única luz. Ezequiel dentro do vale, Ezequiel 37. Uma luz. Deus vira e diz assim: Ezequiel, poderão reviver esses vales de ossos secos? Aí ele diz: Senhor Jeová, tu o sabes. Aí Deus diz: Ezequiel, profetiza. Quando ele profetiza, aqueles ossos se transformam em um grande exército. Só tinha um profeta dentro do vale, uma luz dentro do vale, e aquilo que estava em trevas passou a estar em luz. Aí você diz assim: Eliel, eu sou o único crente dentro da minha casa. É através de você que toda a sua família vai ser alcançada. Glória de Deus. Eu creio. Eu só vou ler e vou orar aqui porque eu já estourei o tempo. Já falamos sobre 3: capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, calçado dos pés, ou a bota da preparação do evangelho da paz, e aqui o último, a espada do Espírito. A couraça da justiça, nós já falamos.